Marina acordava todo dia às 5:30 da manhã, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo cansaço. Ela trabalhava como assistente administrativa numa empresa de logística no centro de São Paulo. Não era um emprego ruim, não era um emprego bom. Era um emprego. Ela tinha 34 anos, morava sozinha num apartamento alugado na Zona Leste, pagava as contas em dia, mandava dinheiro para a mãe todo mês. Não pedia nada para ninguém. Marina era o tipo de pessoa que ninguém percebe. Ela não causava problemas, não falava alto, não chamava a atenção. Era educada com todo mundo. Fazia o trabalho dela sem reclamar. E no fim do dia, voltava para casa no metrô lotado, cansada, invisível, como quase todo mundo. Ela trabalhava naquela empresa fazia 6 anos. Conhecia todo mundo pelo nome, sabia quem gostava de café com açúcar, quem preferia sem, sabia quem tinha filho pequeno, quem estava pagando faculdade. Ela era aquele tipo de colega que lembra do aniversário dos outros, que ajuda quando alguém precisa, que fica até mais tarde quando tem demanda. Marina não era ambiciosa. Ela só queria estabilidade. Queria um lugar onde pudesse trabalhar em paz, onde pudesse ter respeito, onde pudesse existir sem medo. E por muito tempo, foi exatamente isso que ela teve. Até que um dia, isso mudou. Tudo começou quando o gerente regional foi transferido. O homem que ocupou o lugar dele se chamava Fábio, 40 e poucos anos, bonito, bem vestido, simpático. Nos primeiros meses ele parecia ótimo. Cumprimentava todo mundo, fazia reuniões motivacionais, falava sobre metas com entusiasmo. Mas Marina percebeu algumas coisas. Pequenas, estranhas. Ele olhava para ela de um jeito diferente. Demorava um pouco mais quando passava pela mesa dela. Fazia comentários sobre a roupa que ela usava. Esse vestido tá bonito em você, Marina. Você devia soltar o cabelo mais vezes. No começo ela tentou ignorar. Talvez fosse só a simpatia. Talvez ela estivesse interpretando errado. Mas aí ele começou a pedir que ela ficasse depois do expediente. Sempre sozinha. Sempre para revisar uns documentos. Sempre com a porta fechada. Marina sentia o estômago apertar toda vez que ele chamava. Mas ela ia. Porque ele era o chefe. Porque ela precisava do emprego. Porque ela não sabia dizer não. E aos poucos, as coisas foram ficando piores. Ele encostava nela quando passava, a mão no ombro, a mão na cintura. Comentários que não eram mais elogios, eram invasões. Você tem namorado, Marina? Uma mulher bonita assim, sozinha, é desperdício. Ela começou a evitar ele. Saía da sala quando ele entrava. Inventava desculpas para não ficar sozinha. Mas ele percebia. E ele não gostava. Um dia, ele chamou ela na sala dele. Era fim de tarde. O escritório já estava vazio. Ela entrou tremendo. Ele trancou a porta. Ela sentiu o coração disparar. Marina, eu percebi que você tá me evitando. Tá tudo bem, chefe. Eu só tava com muito trabalho. Não minta pra mim. Ele chegou perto. Muito perto. Ela podia sentir o cheiro do perfume dele. Podia ver o sorriso calmo no rosto dele. Ele encostou a mão no braço dela. Você sabe que eu gosto de você, né? Marina ficou paralisada. Eu preciso ir, chefe. Calma, só quero conversar. A mão dele subiu para o ombro dela. Você é tão tensa, relaxa. Marina empurrou a mão dele. Me desculpa, mas eu preciso ir. Ela saiu correndo da sala, as mãos tremendo, o corpo inteiro tremendo. Ela foi para o banheiro e trancou a porta. Ficou ali, respirando fundo, tentando não chorar.
tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ela sabia o que era aquilo. Ela sabia que não estava imaginando. E ela sabia que precisava fazer alguma coisa. Naquela noite, Marina não dormiu. Ficou acordada pensando se devia falar, pensando se alguém ia acreditar nela, pensando se ela ia perder o emprego. Mas ela também pensava nas outras mulheres do escritório, nas estagiárias, nas meninas que ainda iam chegar. Ela pensou na mãe dela, que sempre disse para ela fazer a coisa certa, mesmo quando fosse difícil. Então Marina decidiu. Ela ia denunciar. Ela procurou na intranet da empresa. Achou o canal de ética, um formulário online anônimo. Ela escreveu tudo, com calma, com clareza, sem exagero. Só os fatos, as datas, as situações, o que ele disse, o que ele fez. Ela releu 3 vezes antes de enviar. Respirou fundo e clicou em enviar. Pronto. Ela tinha feito a coisa certa. Ela acreditou nisso. Acreditou que o sistema ia funcionar, que alguém do RH ia investigar, que ele ia ser afastado, que ela ia estar segura. Ela acreditou na justiça da empresa. Foi o maior erro da vida dela. Durante 2 semanas, nada aconteceu. Nenhum e-mail, nenhuma ligação, nenhuma reunião. Marina começou a achar que talvez a denúncia tivesse se perdido, ou que estavam investigando em silêncio. Ela continuou trabalhando, evitando Fábio, tentando agir normal. Mas aí, numa quinta-feira de manhã, ela foi chamada no RH. O coração dela acelerou. Finalmente, ela pensou, finalmente vão fazer alguma coisa. Ela entrou na sala. 2 pessoas do RH estavam lá, uma mulher e um homem, rostos sérios, profissionais. Marina, obrigada por vir. Senta, por favor. Ela sentou. Recebemos uma denúncia anônima envolvendo você e o Fábio. Marina sentiu um alívio. Sim, fui eu que fiz a denúncia. Marina, a denúncia não foi feita por você. Foi feita contra você. O mundo dela parou. Como assim? Fábio registrou uma queixa formal dizendo que você tem feito avanços inadequados em relação a ele, que você tem criado situações constrangedoras e que quando ele pediu para você parar, você ameaçou denunciá-lo falsamente. Marina não conseguia respirar. Isso não é verdade. Eu que denunciei ele. Eu que... Marina, você tem provas do que está dizendo? Não, mas eu fiz a denúncia primeiro. Vocês podem ver. A denúncia que você diz ter feito foi anônima. Não tem como confirmar que foi você. Mas eu posso descrever tudo o que eu escrevi. Isso não é prova, Marina. O homem do RH se inclinou para frente. Olha, a gente entende que essas situações são delicadas, mas a gente precisa ser imparcial. E no momento, a palavra é dele contra a sua. Ele é o gerente regional. Ele tem um histórico impecável na empresa. Você é uma assistente administrativa. A mulher do RH abriu uma pasta. Além disso, alguns colegas disseram que você tem demonstrado comportamento inadequado. Que colegas? Isso é confidencial. Marina sentiu a sala girar. Pelo bem de todos, a gente recomenda que você peça a demissão voluntária. A gente pode oferecer uma carta de referência neutra, e você sai sem mancha na carteira. E se eu não pedir? Silêncio. Então a gente vai precisar abrir um processo disciplinar formal, e isso pode não terminar bem para você. Marina saiu daquela sala em choque. Ela não chorou. Ela não gritou. Ela só caminhou de volta para a mesa dela, sentou e ficou olhando para a tela do computador, sem ver nada.
Ela não pediu demissão. Ela voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Mas as coisas tinham mudado. As pessoas olhavam para ela diferente, cochichavam quando ela passava, paravam de falar quando ela chegava perto. Ninguém mais almoçava com ela, ninguém mais pedia ajuda, ninguém mais lembrava do aniversário dela. Ela tinha se tornado invisível de um jeito diferente. Agora, ela era invisível porque as pessoas escolhiam não ver. Fábio continuava sendo simpático. Cumprimentava ela toda manhã, com um sorriso, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse destruído a vida dela. E talvez isso fosse o pior. O fato de que, para ele, aquilo não era nada. Era só mais um dia. As semanas passaram. Marina começou a ser excluída de reuniões, de projetos importantes. Seu trabalho foi sendo reduzido. Tarefas pequenas, irrelevantes, coisas que qualquer estagiário poderia fazer. Ela sabia o que estava acontecendo. Estavam empurrando ela para fora, sem demitir, sem precisar justificar. Só tornando a vida dela impossível, até que ela mesma desistisse. E funcionou. 3 meses depois da denúncia, Marina pediu demissão. Ela não aguentava mais. O silêncio, os olhares, a solidão dentro de um lugar cheio de gente. Ela não tinha mais forças. Quando ela entregou a carta, o RH aceitou sem questionar. A gente lamenta a sua saída, Marina. Boa sorte no futuro. Nem olharam nos olhos dela. No último dia dela na empresa, ela arrumou as coisas da mesa. 6 anos de trabalho cabiam numa caixa de papelão. Enquanto ela guardava as coisas, viu Fábio passando pelo corredor. Ele estava rindo, conversando com alguém da diretoria. Descontraído, feliz. Ele nem olhou para ela. Ela não existia mais. Marina saiu daquele prédio carregando a caixa e nunca mais voltou. Ela procurou emprego durante meses, mandou centenas de currículos, fez dezenas de entrevistas, mas sempre, na hora da referência, algo dava errado. Ela nunca soube exatamente o que diziam sobre Evra, mas percebia a mudança no tom das pessoas quando ligavam para a empresa antiga. O interesse que esfriava, a vaga que acabou de ser preenchida, a promessa de entraremos em contato, que nunca se cumpria. Ela começou a aceitar trabalhos temporários, bicos, coisas que pagavam menos, que exigiam mais, que não tinham estabilidade. Ela parou de mandar dinheiro para a mãe, começou a atrasar o aluguel, começou a comer menos, começou a dormir pior, e aos poucos, Marina foi desaparecendo. Não fisicamente, mas de outras formas. Ela parou de sair, parou de ver amigos, parou de acreditar que as coisas podiam melhorar. 1 ano depois, ela viu no LinkedIn. Fábio tinha sido promovido. Agora ele era diretor de operações. A foto dele sorrindo, de terno novo, feliz, realizado. Nos comentários, pessoas parabenizando. Merecido! Exemplo de profissional! Sucesso sempre! Marina fechou o aplicativo e ficou sentada no sofá, olhando para a parede, tentando lembrar quando foi que tudo desmoronou. Quando foi que fazer a coisa certa deixou de importar? Quando foi que ela deixou de importar? Ela nunca mais denunciou nada. Nunca mais confiou no sistema. Nunca mais acreditou que a justiça existia para gente como ela, porque ela tinha aprendido. Tinha aprendido que algumas pessoas são protegidas e outras são descartáveis. Tinha aprendido que a verdade nem sempre vence, que fazer o certo não te salva e que às vezes a única coisa que você ganha por denunciar é o direito de pagar o preço sozinha.